E aí, maravilhosos, beleza? Nós estamos aqui hoje para falar de embriologia. Conforme prometido a alguns, aí nós vamos ter uma aulinha completa, uma revisão completa de embriologia, beleza? Um assunto bem atual aí nos vestibulares, um assunto que cai bastante dentro de duas partes, a embriologia por si só e também aplicada dentro da zoologia, beleza? Maravilhoso. Vamos para lá então. Produtor, joga os slides aí pra gente, por favor, e vamos começar a embriologia. Maravilhoso. Embriologia, o que será que é isso, né? Vamos começar então falando do conceito básico de embriologia. Maravilhoso. A embriologia é a parte da biologia que se preocupa então com o estudo do desenvolvimento embrionário. Aí você está pensando, tá, e daí o que é desenvolvimento embrionário? Maravilhosos. Desenvolvimento embrionário é o desenvolvimento desde a formação do zigoto, da célula-ovo. Professor, para que eu não entendi. Célula-ovo ou zigoto é a mesma coisa? Sim. Maravilhoso. E a célula-ovo ou o zigoto é formado a partir da união de dois gametas de sexos diferentes. Esse processo nós chamamos de fecundação. Então, a partir da fecundação, ocorre a formação do zigoto. A partir da formação do zigoto em diante, até a formação completa do embrião, a gente tem diferentes fases. E o estudo dessas fases, a compreensão dessas fases, como elas ocorrem em cada etapa, é a embriologia. Beleza? Maravilhoso. Vamos lá, então, vamos iniciar a embriologia. Maravilhosos. Iniciando aqui, ó. Embriologia, então, é o estudo da formação e desenvolvimento do embrião. Só que, para você entender bem, tudo começa com a fecundação. Para você entender isso, eu peço a sua ajuda no seguinte sentido. Quando a gente fala em fecundação, é importantíssimo você associar a imagem que eu joguei ali para você, a imagem de um espermatozoide encontrando um, cuidado, ovócito secundário. Maravilhosos. Antes de começarmos a aula, vamos falar o seguinte. A mulher, quando ovula, ela não libera o óvulo. Meu Deus, eu escutei a vida inteira isso. Pois é, tá errado. O que acontece é o seguinte, quando a mulher ovula, ela libera o ovócito secundário. Esse ovócito secundário é uma célula que não terminou a divisão celular ainda. Ela fez a primeira parte da meiose, processo responsável pela formação de gametas, mas não terminou a segunda fase, que é a etapa final. Só vai terminar a segunda fase, o ovócito secundário, e formar o óvulo se o ovócito secundário encontrar um espermatozoide. A esse encontro a gente chama de fecundação. Então, dá uma olhadinha nos teus slides aí. O que eu acabei de colocar para você aqui, eu destaquei, fiz a seguinte associação. O espermatozoide, quase encontrando o ovócito secundário ali, é o momento da fecundação. Então, fecundação nada mais, nada menos é do que você ter o encontro e a consequente união de gametas de diferentes sexos, beleza? Então, vamos lá, maravilhosos. Depois disso, o que eu preciso de você? Eu queria que agora vocês prestassem muita atenção no seguinte. A gente vai falar do início da embriologia a partir da formação de gametas. A isso a gente dá o nome de gametogênese. Gênese, formação, gameto, gameta. Sempre que aparecer no seu vestibular ou então lá no Enem, você precisa lembrar o seguinte, gametogênese é o processo de formação de gametas, beleza? Maravilhosos. Agora é um momento importantíssimo para você compreender como tudo começa. Você vai falar, pô, mas acabei de ver isso ali no slide, eu vi que é fecundação. Isso, maravilhoso, começa a partir da fecundação. Mas para a fecundação acontecer, precisamos de gametas do sexo masculino e gametas do sexo feminino. Então, a gente tem que entender como eles são formados rapidamente, para daí a gente falar da fecundação. Pode ser? Então, vamos lá. Olha aqui, por gentileza. Maravilhoso. Eu tenho aqui, para a formação de gametas, o processo chamado então de gametogênese vai acontecer a partir de uma célula diploide, uma célula 2N, em que eu tenho o processo de meiose acontecendo e formando células haploides, N. Maravilhosos. Para tudo que você deve estar pensando assim. Beleza, professor, eu entendi que começa a partir da formação dos gametas e os gametas se formam por meiose. Mas diploide e haploide eu não estou muito ligado, não.
Maravilhosos. Não tem problema, a gente vai ver isso agora, tá? Mas antes de ver o que é diploide, o que é haploide, eu queria que você prestasse atenção numa coisa. A gametogênese masculina, ou seja, a formação dos espermatozoides, pode ser chamada de espermatogênese, beleza? E a formação do ovócito secundário, que, se for fecundado, originará o óvulo, é chamada de ovulogênese, a formação do ovócito secundário, que origina, então, o gameta feminino, que é o óvulo. Beleza? Maravilhoso. Você acabou de ver isso comigo, agora vamos falar, então, para você entender bem. Meiose, mitose, confundo tudo isso, fecundação. Então, vamos do básico. Vamos ver primeiro o que é uma célula diploide, haploide, vamos ver isso para você entender o que é fecundação. Assim fica mais fácil, beleza? Vamos lá, então. Olha só. Maravilhoso. Célula diploide. A célula diploide, ela é uma célula que pode ser chamada de célula 2N. É meio lógico, né, professor? Di significa 2. Isso! Faça essa associação. Maravilhoso. Eu só preciso que você entenda o seguinte. Célula diploide é a célula que nós temos cromossomos homólogos aos pares. Os cromossomos estão 2 a 2. Então, a gente representa o diploide 2 a 2, a gente representa essa constituição do núcleo, cromossomos aos pares, por 2N. Quando uma célula for representada para você, assim, a célula desenhada e ao lado, parênteses, 2N, eu estou dizendo que aquela célula tem um núcleo diploide. Esse núcleo diploide, então, significa afirmar para você que nós temos os cromossomos homólogos aos pares. Beleza? Aí você está olhando aí pensando, tá, professor, estou entendendo essa parada, mas tem um detalhe, eu nem sei o que é um cromossomo homólogo. Se você não sabe o que é um cromossomo homólogo, dá uma olhadinha no slide aí, por gentileza, que agora você vai saber. Maravilhoso. Cromossomos homólogos são cromossomos que apresentam forma e tamanho muito semelhantes. Eles apresentam genes para as mesmas características nas mesmas posições. Posições, do latim, loci. No plural. No singular seria locus. Em uma célula diploide, normalmente um dos cromossomos de cada par é proveniente do pai, enquanto o outro cromossomo do mesmo par, então eu digo o cromossomo homólogo a esse, é proveniente da mãe. Maravilhosos para, a gente já continua com a história do diploide e haploide, eu só preciso saber se você entendeu o seguinte. Uma célula diploide é uma célula que tem cromossomos aos pares. Um par de cromossomos não é um par formado por 2 cromossomos ao acaso. Quando eu falo um par de cromossomos, eu estou te dizendo o seguinte, esses 2 cromossomos que constituem o par são cromossomos homólogos. Ou seja, agora eu preciso que você me acompanhe. Maravilhosos, vamos acertar isso que despenca no vestibular em várias frentes da biologia, beleza? Então preste atenção. 2 cromossomos homólogos são 2 cromossomos que apresentam forma e tamanho semelhantes, beleza? E genes que determinam as mesmas características nas mesmas posições. Tranquilo isso? Eu acho que está fácil de você entender. Só tem que tomar cuidado que, às vezes, algumas coisas podem se confundir por ter muitos termos, muitos conceitos diferentes aqui. Para você entender bem sobre cromossomos homólogos, a gente vai fazer um desenho daqui a pouco ali. Eu quero ver se você compreendeu, beleza? Maravilhoso. Falamos da célula diploide. Falamos da célula diploide que tem os cromossomos aos pares, e esses pares são pares de cromossomos homólogos. Professor, para que eu estou confundindo uma coisa. Fala. Professor, aos pares, o par número 1, vamos chamar assim, são 2 cromossomos homólogos. Sim. O par de número 2, vamos supor, eles são homólogos entre si. Sim. Mas o par número 2 é homólogo ao par número 1? Não. Maravilhosos. Cada par é formado por 2 cromossomos homólogos entre si. E não homólogos a outros cromossomos de outro par. Beleza? Então, maravilhosos. Dá uma olhadinha na definição aí, por gentileza, de célula haploide. Vamos lá? Olha só. A célula haploide pode ser representada por N. E nessa célula nós não encontramos os cromossomos homólogos aos pares. Então, aqui, ó, na célula haploide, os cromossomos homólogos não encontram-se aos pares. Tranquilo? Maravilhoso. Antes da gente
continuar. Você precisa deixar isso assim, ó, bem tranquilo na sua cabeça. A gente usa bastante essas definições lá na genética. Tranquilo? Vamos lá. Vamos seguir então. Produtor, vamos para o próximo aí então. Olha só. O que acontece aqui agora... mas voltou? Sim. Maravilhoso. Voltei aqui porque lembra que eu prometi um desenho básico ali para você? Vamos fazer um esqueminha comigo? Você vai me acompanhar agora. Eu vou desenhar um par de cromossomos homólogos, beleza? Vamos lá. Vamos desenhar esse par de cromossomos homólogos para ver se você realmente entendeu o que eu quis dizer. Maravilhoso. Aqui em vermelho, eu vou desenhar 2 cromossomos. Ó, o primeiro cromossomo e o segundo. Você enxerga que ele tem forma e tamanho semelhantes? Maravilhosos. Olha o que eu quis dizer com aquela história de mesma sequência de genes. Se aqui eu tenho um gene que determina a característica, por exemplo, estou inventando cor do olho, aqui eu tenho um gene na mesma posição, que também é um gene responsável por determinar a cor do olho. Beleza? Troquei a cor aqui, dá uma olhadinha. Vamos supor que nessa região, logo abaixo desse primeiro gene que eu desenhei, eu tenho aqui um gene que determina, por exemplo, a formação ou não de pelos. Maravilhoso. Na mesma posição, olhe que nós estamos determinando a mesma sequência, portanto, hein? Na mesma posição do outro cromossomo, eu tenho gene para a mesma característica. Então, você concorda comigo que agora nós temos 2 cromossomos que apresentam genes para as mesmas características na mesma sequência? Eu poderia, inclusive, ó, vou desenhar de amarelo aqui, ó, ter, por exemplo, uma região de DNA inativo aqui, ó. Então, aqui eu também teria DNA inativo, beleza? Mas aqui em verde, logo abaixo, por exemplo, eu poderia ter o gene que determina a produção de uma proteína. Eu tenho gene para a produção dessa proteína na mesma posição no outro cromossomo. Por isso, maravilhoso, volta para mim, por favor. Por isso, cromossomos diferentes, mas que apresentam os genes para as mesmas características, nas mesmas posições, troca, nos mesmos loci, são cromossomos homólogos. Beleza? E eles constituem um par. Tranquilo? Maravilhoso. Agora, volta para lá. Vamos lá. Eu estava falando para você que uma célula diploide, essa célula diploide sofre meiose e ao sofrer meiose, ela forma uma célula haploide. Na prática, eu estou dizendo para você o seguinte, essa célula aqui, a célula diploide, tem os cromossomos aos pares, por isso é diploide. Maravilhoso. Ao passar pelo processo de meiose, repare no que eu sublinhei, meiose, esse 2N vai ser dividido ao meio, vai separar os pares. Maravilhoso. Ao separar os pares para formar novas células, as novas células formadas são haploides. Ou seja, elas não têm pares de cromossomos homólogos, porque esses pares foram separados durante esse processo de divisão celular conhecido como meiose. Esse processo normalmente está associado à produção de gametas no nosso organismo. Maravilhosos, o número característico diploide da nossa espécie é de 46 cromossomos. Tranquilo? Beleza? Então, vamos ver se você acompanhou o meu raciocínio. Agora é matemática. Vamos chamar a galera da matemática, agora é matemática pura. Dá uma olhadinha no slide aqui. Uma célula diploide no nosso organismo, 2N, tem 46 cromossomos. Maravilhoso. 46 cromossomos que estão aos pares. Então, veja se você concorda comigo. Se estão aos pares, 46 cromossomos aos pares formam 23 pares. Ó, faz sentido? Olha só, estou destacando isso, vamos fazer devagar, porque isso aqui é crucial para você entender a formação dos gametas. Maravilhoso. Agora, presta atenção, 2N igual a 46. 2N, vamos isolar. Galera da matemática, o 2 está multiplicando, passa para cima, para baixo, empina, rebola. O N fica igual a quanto? Se 2N é 46, N é igual a 23. Mas maravilhoso. O que é isso mesmo? Número de cromossomos. Então, peraí. 2N significa os cromossomos estão aos pares.
E na espécie humana são 46 cromossomos, formando 23 pares. Quando essa célula que se encontra nos ovários da mulher ou nos testículos do homem entra em meiose para formar gametas, gametogênese, né? Essa célula, ao passar por meiose, forma novas células com metade do número de cromossomos. Metade do número de cromossomos. 23 cromossomos nas células haploides, nos gametas do ser humano. Beleza? Maravilhosos. Isso deve estar bem claro na sua cabeça agora. Quando eu falo N igual a 23, eu estou dizendo, são 23 cromossomos que não estão aos pares. Beleza? Porque não está 2N. Se tivesse 2N, eu estaria falando de cromossomos aos pares. Tranquilo? Maravilhoso. Então você percebe que nossas células, vamos elevar o nível da aula agora, hein? Nossas células são somáticas. Aquelas que não são as células gaméticas, os gametas. Elas são diploides. As células do nosso corpo que são haploides, aquelas células que são N, são os gametas. Tranquilo? Você já vai entender por quê. Vamos fazer isso aqui fazer sentido daqui a pouquinho, pode ser? Maravilhoso. Só relembrando, então, a espermatogênese vai ser o processo responsável, né, pela produção de espermatozoides, que ocorre lá nos testículos do homem, e a ovulogênese é o processo responsável pela formação do ovócito secundário, que, ao encontrar um espermatozoide, termina aquela meiose que eu falei para você, formando o óvulo, beleza? Maravilhoso. Faz um favor para mim. Vamos para o próximo slide e a gente vai ver o que está acontecendo a partir de agora. Tranquilo? Maravilhoso. Aqui, ó, para fazer muito sentido em sua cabeça, olha só, na fecundação, a união de duas células haploides. Assim, a formação da célula ovo ou zigoto. Maravilhoso, tipo assim. Para você entender de onde está surgindo isso, eu preciso que você preste atenção numa parte matemática que nós faremos aqui. Antes de mais nada, só uma dúvida aí, hein? Onde que está o material que a gente está usando aqui? Você está meio perdido? Eu falo no slide, pega o slide, pega a aula, pega o slide, vai para o slide, anota aí, anota no caderno, em cima, para baixo, pula, né? Aonde que está isso? Você deve estar me perguntando. Isso está lá na descrição do vídeo, aqui embaixo, beleza? Dá uma olhadinha aqui embaixo, na descrição do vídeo, e nós disponibilizamos para você o uso do material para você fazer suas anotações, ficar com a embriologia na sua cabeça e você gabaritar isso, beleza? Maravilhoso. Voltando aqui então, vai lá comigo por gentileza. Maravilhoso. Aqui nesse slide, eu vou fazer uma anotação e eu queria que você fizesse essa anotação junto comigo, para que tudo faça sentido em sua cabeça. Em azul, eu represento uma das células haploides. Está aqui, ó, N. Pense que essa célula haploide eu estou representando um espermatozoide. Gameta é haploide. O outro gameta do outro sexo, vamos chamar aqui de ovócito secundário, que ao fecundar formou o óvulo também é N. Veja se você está entendendo o que está acontecendo. O N do espermatozoide, o núcleo do espermatozoide, vai se fundir ao núcleo do óvulo. Só que maravilhosos, a única parte do espermatozoide que penetra o óvulo efetivamente, que entra na parte interna, obviamente, né, do óvulo, é o núcleo. A junção de N, olha lá a matemática, mais N, você concorda comigo que forma 2N? Por isso que o zigoto, a célula ovo, é diploide. Tranquilo? Maravilhoso. Acho que está bem tranquila essa anotação para você, hein? O espermatozoide, agora você entendeu de onde surgiu aquele 2N, dá uma olhadinha no teu material aí, ó. O espermatozoide, que é haploide, deve atravessar uma região chamada de corona radiata. A corona radiata, ela é atravessada pelo espermatozoide graças à ação de uma enzima chamada hialuronidase. A hialuronidase está presente na parte inicial, na cabeça, no acrossoma do espermatozoide.
Esse acrossoma nada mais é do que uma bolsa que contém essa enzima. Essa enzima, quando o espermatozoide encontra o ovócito secundário, ela explode, ela se rompe, liberando essa enzima que permite a penetração do espermatozoide no que agora é o óvulo. Maravilhosos. Assim, o núcleo, apenas o núcleo do espermatozoide invade essa célula para se juntar, como acabamos de falar, com o núcleo do óvulo. N mais N formou o zigoto, que é 2N, tranquilo? Mas só para você não se perder, dá uma olhadinha na tua imagem, vamos destacar aonde que está essa história de acrossoma e tal aí, né? Só para você não se perder, me acompanha aqui, ó. Vamos destacar em azul aqui, ó, o acrossoma aqui, ó. É essa bolsinha na parte inicial aqui, ó, na cabeça do espermatozoide, beleza? Maravilhosos. É isso aí, vamos passar para a próxima aí, porque agora você já, as coisas, o início, né, da embriologia já está bem claro na sua cabeça. Olha só, assim que houve essa penetração, acompanha no material, dá uma olhadinha aí, vai ter uma mudança nas propriedades da zona pelúcida. Essas propriedades da zona pelúcida que foram alteradas pela penetração de um espermatozoide evitam essa alteração, faz com que aconteça uma alteração no sentido de evitar a penetração de outros espermatozoides. Evita-se a polispermia. Tranquilo? Maravilhoso. Além disso, é importante você saber. Isso aqui bem tranquilo, estamos destacando de novo. Logo que a penetração vai acontecer, ainda temos o ovócito secundário, a célula que foi liberada lá pelo ovário da mulher, beleza? No processo chamado de ovulação. Quando, e agora eu já fiz esse esquema para você, olha para o teu material, veja se você enxerga no teu material o que eu estou falando. Quando houve a penetração, vai acontecer a junção dos dois núcleos, troca, vai acontecer a anfimixia, vai acontecer a união do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, para formar a célula ovo com um núcleo 2N, você tem um processo descrito na última parte desse slide que a gente está usando aí. Dá uma olhadinha aí no slide, por gentileza, bem tranquilo de você entender, maravilhosos. O núcleo do óvulo é N, juntou com o núcleo do espermatozoide, que é N, também formou um núcleo 2N. Deu uma olhadinha aqui, ó, me acompanhou, beleza? Eu acho que isso aqui é relativamente tranquilo. Maravilhoso. Vamos para a próxima, então? Vamos dar continuidade aí, beleza? Ao longo do desenvolvimento embrionário, há a produção de células adultas. Essas células adultas, elas vão se especializando, vão sendo diferenciadas, beleza? A partir daquilo que chamamos como células embrionárias. Essa especialização, essa diferenciação atinge um alto grau com o passar do tempo, com o desenvolvimento do embrião, beleza? Maravilhosos. A diferenciação celular ela é controlada por genes, pelo nosso material genético. Por isso que diferentes células vão sofrer diferentes especializações, graças a alguns genes estarem ativos em uma célula e não em outras, por exemplo. Beleza? Segue o baile. Vamos lá, maravilhoso, para o próximo slide. Nós temos aqui, ó, então, a partir da formação do zigoto, formou-se o zigoto. Agora o zigoto vai passar por sucessivas divisões mitóticas, ou seja, muitas mitoses. Maravilhosos. Para você entender, vamos fazer o seguinte, nesse slide que está na tua mão aí, vamos anotar um esqueminha, certo? Vamos anotar esse esqueminha aqui, ó. Faz aí comigo, por gentileza. Você vai pegar a tua caneta, ali está escrito assim, ó, é composto pelas fases. Lindo e maravilhoso, mas anote aí comigo, por favor. É composto pelas fases. Segmentação, gastrulação, beleza. Antes da gente dar continuidade a isso, pense assim, ó. A primeira parte, o início de tudo foi... Opa, desculpe que eu dei uma vacilada. Produtor, volta aí, por gentileza, que eu troquei aqui. Vamos lá, maravilhosa. Houve a formação do zigoto, beleza? A formação do zigoto, que é diploide, ele é uma célula-ovo. Essa célula-ovo vai passar por sucessivas divisões, olha o jeito que eu vou escrever aqui, mitóticas, ou então por muitas mitoses. Essa fase composta por muitas mitoses é chamada de segmentação ou clivagem. Destaca aí, maravilhoso, multiplicação de células. Essa multiplicação de células chamadas de mitose, ela não diminui o número de cromossomos da célula. Tipo assim, era uma célula 2N, ou seja, era um zigoto que esta célula vai
passar por mitose, a mitose vai formar duas novas células, portanto é um processo de divisão celular, e cada uma das novas células vai ser diploide. Por isso que eu fiz esse esqueminha aqui no cantinho para você aqui, ó, beleza? E assim sucessivamente. Maravilhoso, volta para mim aqui. Cada uma dessas células vai passar por mitose, mitose, mitose. A isso eu chamo de mitoses sucessivas. Muitas mitoses acontecendo. Maravilhoso, deem uma olhadinha, por favor, na parte de baixo do teu slide. Olha aí, tá olhando? Então, olha o que eu vou destacar aqui. Essas células formadas se chamam, a partir de agora, blastômeros. Os blastômeros vão continuar na etapa de segmentação, que pode ser chamada também de clivagem. Então, na etapa de clivagem ou de segmentação, você tem a formação de blastômeros, beleza? Opa, desculpe. Maravilhoso. Nessa etapa aqui, ó. Opa, apagou tudo aqui, mas não tem problema, maravilhoso. Nesta etapa aqui, você tem o aumento muito rápido do número de células. Vamos fazer as conexões, ó, tchon, graças a sucessivas mitoses, e isso permite o aumento do número de células, mas sem ocorrer um aumento expressivo do volume total dessa massa de células, beleza? Eu acho isso relativamente tranquilo de você entender. Estamos na primeira etapa do desenvolvimento embrionário, chamada de segmentação ou clivagem, beleza? Maravilhoso. Vamos para o próximo. Dá uma olhadinha aí no teu material, por gentileza. Olhe para o seu material e veja o seguinte. Ou não veja nada. Veja o seguinte. No citoplasma do zigoto há uma massa de nutrientes. Essa massa de nutrientes, ela é chamada de vitelo. O vitelo, ele vai determinar o tipo de ovo, o tipo de célula-ovo que nós temos. Olha o teu slide que nós temos 4 tipos. Maravilhoso, eu queria que você destacasse o seguinte. A quantidade e a distribuição desse vitelo na célula-ovo determinam o tipo de ovo que nós temos, vai ter uma classificação para isso, e também o tipo de divisão que aquela célula-ovo vai sofrer. Maravilhoso. E pense comigo assim, ó, uma célula como se fosse uma bexiga. A quantidade de vitelo dentro dessa bexiga influencia em como essa bexiga pode ou não ser dividida. A célula vai ter que se dividir e a quantidade de vitelo vai determinar como ocorre essa divisão para a formação desses blastômeros que falamos agora, beleza? Dê uma olhadinha no teu material, só acompanha aqui rapidinho, ó. Então, os ovos que nós temos são oligolesto, heterolesto, megalesto e centrolesto. Faz um favor, veja que eu destaquei os prefixos, as partes iniciais dessas palavras. Aí você está pensando, tá, e daí? Calma, eu já vou te explicar. Primeiro tipo de ovo, maravilhoso. Ovo oligolesto. O ovo oligolesto pode ser chamado de isolécito ou alécito. Com algumas variações de um grupo de animais para outro grupo, tal, o ovo oligolesto ele tem pouco vitelo. Óligo significa pouco, lécito significa vitelo, beleza? O ovo com pouco vitelo é um ovo que, por ter pouco vitelo, permite a divisão completa desse ovo, a divisão total desse ovo. A célula inteira, esse ovo inteiro será dividido, beleza? Porque não tem muito, cuidado que eu vou falar, não tem muito vitelo, pouco vitelo, e a distribuição é homogênea. A distribuição desse vitelo dentro dessa célula é homogênea. Tranquilo? Então, faz um favor para mim. Olha para o teu material aí. Chega aqui, ó. Maravilhoso. Importante, você deu uma olhadinha aí no desenho, mas é importante você reparar no seguinte. Essa célula, ela vai passar por um processo de divisão total. O nome dessa divisão, quando a célula ovo sofre divisão total, todo o citoplasma dessa célula aqui vai passar pela divisão, porque não tem tanto vitelo assim, eu digo que é um tipo de divisão chamada holoblástica. Maravilhosos. Estou destacando aqui, ó, holoblástica significa divisão total. A célula inteira será dividida. E ela é classificada como igual porque os blastômeros formados a partir dessa divisão têm tamanho igual. Todos os blastômeros têm tamanho igual. Nesse caso, os animais que apresentam esse tipo de
ovo e, consequentemente, esse tipo de divisão aqui são os mamíferos placentários, os equinodermos, o anfioxo, os quinidários, os poríferos. Maravilhoso. Só um detalhezinho aqui, ó, por gentileza. Eu queria que você me acompanhasse no seguinte. Por que os mamíferos placentários têm um ovo com pouco vitelo? Volta para cá, antes da gente continuar para heterolécito. Maravilhoso. A célula ovo do mamífero placentário precisa armazenar muito vitelo? Não. Por isso que é um tipo de célula ovo chamada de oligolécito. Tem pouco vitelo. Porque a nutrição dessa célula será principalmente via materna, já que tem a placenta e o cordão umbilical que serão formados. Na prática, eu estou dizendo para você o seguinte, maravilhosos. Animais que não têm um vitelo muito desenvolvido não necessitam de grande reserva de substância nutritiva nessa célula inicial. Beleza? Tranquilo? Agora a gente vai para um tipo de célula diferente. A gente estava falando do oligolécito, agora a gente vai passar para um ovo diferente. Preste atenção que o que eu vou chamar a atenção de novo é a quantidade de distribuição de vitelo. Vamos lá? Dá uma olhadinha no teu slide então, por gentileza. Maravilhosos. Falando novamente do ovo, do tipo de ovo, agora heterolécito, repare que a quantidade de vitelo já é um pouco maior, quantidade média de vitelo. Olha o vitelo aqui, ó. Aqui onde eu estou destacando para você é a substância nutritiva. A quantidade é muito maior do que no ovo anterior. Maravilhosos. Aonde a gente encontra o núcleo da célula? Aqui, ó, em azul. Ó, a gente tem o polo animal. Onde se concentra o vitelo, a gente tem o polo vegetativo. Beleza? Maravilhosos. Esse tipo de ovo vai sofrer uma divisão total, por isso eu classifico como ovo que sofre divisão holoblástica. Lembre que holo, total, divisão total da célula. Só que, por ter muito vitelo nessa região, já que a distribuição é desigual... Opa, para tudo, dá uma olhada aqui, maravilhoso. O que é hétero? Hétero é diferente. A divisão, a separação, o vitelo dentro desse ovo não é distribuído de maneira igual. Tem, na prática, eu estou dizendo para você assim, tem mais numa parte do que em outra, beleza? Então, tipo assim, ó, como tem mais no polo vegetativo, cuidado agora, a divisão é total da célula, só que os blastômeros que são formados por essa divisão têm um tamanho desigual, característico de anfíbios, moluscos, anelídeos e alguns peixes. Esse tipo de célula-ovo, beleza? Maravilhoso. Vamos para o próximo, então. Tranquilo? Acho que o ovo heterolécito já está bem sossegado. Olha aí, maravilhosos. Ovo megalécito. Ovo que apresenta muito vitelo. Mega, muito. Tranquilo? Dá uma olhadinha no seu material. Polo animal e polo vegetativo. Só que agora, por ter muito vitelo, muito, e não é uma quantidade média, como o ovo anterior, ou como outro, o primeiro ovo, então, que era pouco vitelo, por ter muito vitelo agora, a distribuição da célula, a divisão da célula não será total. Vamos ver como que vai acontecer, então? Vamos lá. Maravilhoso. Dá uma olhadinha aqui, por gentileza. Agora, a divisão vai acontecer em parte da célula, na parte onde se encontra o polo animal. Então, eu posso dizer assim, na divisão meroblástica, meramente uma parte da célula sofre divisão. A parte onde está o núcleo dela. Novos núcleos são formados. E esses novos núcleos formados serão formados nessa região que eu estou destacando para você, formando como se fosse algo parecido. Não é o que está aqui, mas parecido com um disco, porque aqui teriam muitos núcleos. Pareceria com um disco e os caras pensaram assim, se parece um disco, a divisão em que apenas parte, olha aqui o que isso significa, ó, parte da célula sofre divisão, então a divisão é meroblástica. E se essa divisão originou uma região que parece um disco, graças aos núcleos que foram formados por essa divisão, eu falo que essa divisão, característica de ovo megalécito, é uma divisão meroblástica discoidal. Tranquilo? Característico de répteis, aves, peixes, da équidna e do ornitorrinco. Maravilhosos. Équidna e ornitorrinco são mamíferos ovíparos.
Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo tipo de ovo. O último tipo de ovo. Maravilhoso. Isso aqui é bem tranquilo. Vamos prosseguir sem muito medo aí, ó. Centrolécito. Centro. Isso é tranquilo. Lécito é vitelo. Dá uma olhadinha aqui, ó. O vitelo fica nessa região que eu estou destacando para você. No centro da célula. Imerso no centro da célula, mergulhado, lá a gente tem o núcleo dessa célula. Agora, olha o que vai acontecer. Esse núcleo que eu falei para você, ele vai participar, ele vai sofrer divisões. A célula inteira não se divide, porque tem muito vitelo. Na prática, então, assim, se tem muito vitelo, não é divisão total. Só pode ser divisão meroblástica. Aí, os núcleos formados por essa divisão, esses núcleos vão migrar para essas posições que eu estou desenhando aqui para você, ó. Essas posições que ficariam na periferia, na superfície daquela célula inicial. Por isso que os caras deram o nome de divisão divisão meroblástica superficial. Tranquilo? Característico dos artrópodes. Maravilhoso. Isso aqui eu acho relativamente tranquilo de você entender, mas para facilitar mais a sua vida, olha para cá. Você vai ver agora essa tal dessa divisão. Como que acontece? Chega a gente ver o estático no sentido de uma célula só. Vamos ver as primeiras células, beleza? Vamos lá? Maravilhoso. Dá uma olhadinha aqui e você vai identificar junto comigo, beleza? Olha o primeiro desenho que eu tenho acima. Segmentação total. Vamos lá então comigo. Você viu o desenho, inicialmente era uma célula só, e essa uma célula só, ela originou duas novas células. Maravilhoso. Essas duas células aqui foram formadas a partir de uma divisão como essa que eu estou representando em vermelho. Repare que ela dividiu a célula inteira, por isso é uma divisão total. Agora, dá uma olhada para essa massa de células. Você concorda que essas células representadas têm mais ou menos o mesmo tamanho? Por isso que eu chamo de divisão total igual. Ou seja, é uma divisão holoblástica igual. Holoblástica porque aconteceu a divisão total da célula ovo. Igual porque esses blastômeros formados aqui têm o mesmo tamanho. Beleza? Olha para baixo aí, maravilhoso. Segmentação parcial. A segmentação parcial é quando você tem, olha o amarelo aqui, maravilhosos. Essa região que eu vou pintar em vermelho para você é vitelo. É tanto vitelo que ela não passa por divisão. A divisão da célula não atinge essa região, apenas essa região aqui, ó. Então aqui, na região azul clara, você tem o núcleo da célula ovo e essa região vai passar por divisão. Só uma parte sofreu segmentação. A isso eu chamo de segmentação parcial, ou então eu posso dizer que não é holoblástica, e sim meroblástica. Tranquilo? Maravilhoso, isso tem que tomar cuidado. Vamos para o próximo slide para você ver vários exemplos diferentes. E assim tudo vai ficar mais fácil, beleza? Vamos lá então, olha só. No próximo slide, desculpe, passei volta, obrigado, produtor. No próximo slide, eu queria que você tomasse cuidado com o seguinte. Primeiro tipo de divisão, aqui em cima, vamos lá. Holoblástica igual. Olha, essas células aqui, elas passam por uma divisão total, formando blastômeros de tamanho igual. Como a divisão é total, eu falo que é uma divisão holoblástica. Como os blastômeros formados aqui, ó, têm o mesmo tamanho, eu falo que é holoblástica igual, beleza? Olha para as células que estão logo abaixo, olha como muda um pouquinho. Aqui eu tenho 4 células, só que olha a diferença. Quando elas passaram pela divisão total, a quantidade de vitelo distribuída de maneira desigual influenciou na formação de células com tamanhos diferentes. Células que ficaram com tamanho menor podem ser chamadas, né, de micrômeros, enquanto que células que têm tamanho maior podem ser chamadas de macrômeros. Beleza? Maravilhoso. As duas divisões representadas aqui são totais, ou seja, eu tenho, nesse caso aqui, divisões holoblásticas. O igual ou desigual está relacionado a essa fase aqui, ó. Beleza? Formação de blastômeros iguais
ou então de blastômeros diferentes, de diferentes tamanhos. Tranquilo? Vamos lá então, a gente falou da divisão holoblástica. Vamos passar para a próxima. E agora, cuide. Olha o tipo de divisão que nós temos aqui. Cuide para você não confundir. Maravilhosos. Divisão meroblástica. Vamos fazer, parece macetinho, isso ajuda, ó. Meroblástica, divisão que acontece meramente em uma parte da célula. Não é a célula inteira que vai sofrer divisão. Nessas duas regiões que eu estou pintando em vermelho, nos dois desenhos, tem tanto vitelo que esse vitelo impede que a célula inteira seja dividida. Então, apenas uma parte, e aqui eu vou destacar para você, apenas uma parte da divisão, apenas uma parte da célula vai sofrer divisão, e não toda essa célula. A parte que sofre essa divisão é a parte onde se encontram o núcleo ou os núcleos da célula, beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui onde se encontravam os núcleos, que eu chamo então de polo animal, e aqui onde tem o vitelo, polo vegetativo, no polo animal, os núcleos sofrem sucessivas divisões mitóticas, formando algo que parece um disco. Não foi toda a célula que se dividiu, então é uma divisão meroblástica. E é discoidal porque os núcleos formados pelas primeiras divisões se apresentam como se fossem uma massa constituindo um disco. Aqui embaixo você tem os primeiros núcleos formados aonde estava o primeiro núcleo, né, polo animal, e em seguida esses núcleos vão migrar, olha para onde eles estão indo, ó, para a superfície da célula. Aqui, ó, olha aqui, ó, vou fazer um risquinho vermelho, ó, olha na superfície da célula. Consequentemente, a gente chamou essa divisão de meroblástica, porque não aconteceu na célula inteira, só onde estava o núcleo da primeira célula e das células seguintes. E de superficial, porque os núcleos formados por essas divisões, eles vão migrar e formar células na superfície daquela primeira, beleza? Maravilhoso, falamos dos tipos de divisões. E agora, importante, um resumo desse início de aula. Maravilhoso, o início desse conteúdo, que é... O início é um pouquinho mais pesado. Dá uma olhadinha aí, por gentileza, no seu material. A gente tem, de acordo com a quantidade e distribuição do vitelo, um tipo de ovo que está associado a um tipo de divisão desse ovo. Faz o seguinte, olha para o teu material aí, maravilhoso. Vamos lá. O tipo de ovo isolécito, alécito ou oligolécito é o ovo que vai sofrer a divisão chamada de holoblástica igual. Tranquilo? Então, ó, estamos ligando aqui, ó, holoblástica igual. O ovo heterolécito ou telolécito incompleto, significam o mesmo tipo de ovo, ele sofre divisão holoblástica desigual. Lembre que, enquanto no primeiro tipo de ovo nós tínhamos pouco vitelo, no segundo nós temos uma média quantidade de vitelo distribuída de maneira diferente. Por isso pode ser chamado de heterolécito. Terceiro tipo, megalécito ou ainda telolécito completo, é o tipo de ovo que tem muito vitelo. Tanto vitelo que atrapalha a divisão da célula inteira. A célula não vai se dividir completamente, apenas meramente uma parte da célula vai se dividir, a parte onde está o núcleo, formando nesse tipo de ovo novos núcleos que se dispõem como um disco. Por isso o nome dessa divisão é meroblástica discoidal. E o último tipo de ovo que nós vimos, ovo centrolécito, que sofre divisão do tipo meroblástica, mero porque não acontece no ovo inteiro, apenas em uma parte, e os núcleos formados por essa divisão vão formar uma superfície, vão migrar, vamos colocar assim, para a superfície dessas células. Isso é um resumo do início do que a gente precisa, né, para embriologia, beleza? Maravilhoso. Visto isso, vamos para o próximo. Olha só, a etapa de segmentação, ela é composta, ela é subdividida em duas fases, mórula e blástula. A primeira que eu disse para vocês, a mórula, que eu estou destacando aqui em azul para você, ó, a mórula veio da ideia de amora. Maravilhosos. Vamos fazer um macetinho aí, ó. M de mórula, M de
maciço celular. São várias células juntas, onde não tem cavidade alguma. Então fale comigo, maravilhoso, vem para mim. M de mórula, M de maciço celular. A etapa em que muitas células estão se dividindo, formando um maciço celular ainda, sem qualquer cavidade interna, é a mórula. Em seguida, quando algumas dessas células começam a se afastar, formando uma cavidade, essa cavidade preenchida por um líquido, nós temos a etapa chamada de blástula. Dá uma olhadinha no teu material aí. A blástula é a etapa em que surge uma cavidade interna chamada de blastocele. Maravilhosos. Olha a cavidade interna. Aqui onde eu estou passando o azul para você enxergar, não tem na parte interna células, e sim uma cavidade. Então, a segmentação é formada por duas etapas. A etapa de mórula, que eu já destaquei aqui para você, e a etapa de blástula, que eu destaquei aqui para você. Beleza? Maravilhosos. Então, veja se você concorda comigo. Primeiro, a formação do zigoto, através do processo de fecundação. Em seguida, mórula, maciço celular. Em seguida, blástula. Beleza? A blástula surge com o surgimento de uma cavidade interna. A isso você chama, a essa massa de células que tem uma cavidade interna, você chama de blástula. A cavidade interna se chama blastocele. Beleza? Maravilhosos. É isso aí, nesse slide eu acho tudo relativamente tranquilo de você entender. E o que acontece agora é um pequeno detalhe aí sobre a reprodução humana. Maravilhosos. Muitos mandam e-mail para a gente aí para falar sobre a reprodução humana, né? Então, olha só. Olha quem aparece aqui, ó. Assim que houve a fecundação formou o zigoto. O zigoto vai passar por sucessivas divisões. Olha as sucessivas divisões acontecendo aqui, formando a mórula. A mórula, que é o maciço celular, vai originar a blástula dos seres humanos, que é chamada de blastocisto, e esse blastocisto, ele vai ser implantado em torno do 8º, 9º dia, lá nesse tecido que eu estou pintando em azul aqui para você, que é o endométrio, é o tecido de revestimento interno, né, do útero da mulher. Só que o blastocisto, ele é formado por duas partes, vamos colocar assim. Essa parte, olha nesse outro desenho que eu estou pintando em azul aqui, é a parte chamada de embrioblasto. É a parte que vai originar o embrião. E nessa parte amarela aqui, ó, eu tenho o trofoblasto. É a parte que vai iniciar a formação da placenta. Beleza? Então, cuide disso. Maravilhosos. Fixação do blastocisto pode ser chamada de nidação. Então, nidação nada mais é do que fixar o blastocisto na mucosa uterina, lá no endométrio, né? Ou seja, é o útero de fato receber o embrião. Tranquilo? Maravilhoso. Eu acho isso aqui relativamente fácil de você entender, só me preocupa você associar alguns nomes. Você está vendo que tem muitos nomes nessa parte da biologia. Antes da gente continuar, tem um nomezinho aí que me preocupa, vamos lá. Olhou para o desenho, está aparecendo ali, ovulação. Olha para o teu desenho, está vendo que na ovulação está representada a liberação do ovócito secundário? Lembra o que eu te falei, ovulação libera o ovócito secundário, beleza? Vamos para o próximo slide então, maravilhoso. Seguinte, nós vamos agora para a etapa chamada de gastrulação, e na gastrulação existe, então, o início da diferenciação celular mais detalhada, vamos colocar assim. Maravilhoso. As células tronco, que nós vamos falar no final dessa aula, as células tronco, elas, como posso dizer para vocês, elas podem se diferenciar em outros tipos celulares, mas elas, na mídia, aparece muito sobre isso e alguns equívocos. Eu queria só que você prestasse atenção no seguinte, eu acabei de falar para você, olha o teu desenho aí, blastocisto, que tinha o trofoblasto e uma massa interna chamada embrioblasto. Você concorda que eu dividi o blastocisto em duas partes? Então eu já tenho uma certa diferenciação celular a partir da blástula nos seres humanos. Tranquilo? Aquelas células tronco mais famosas de todas, aquelas que podem originar qualquer tecido do nosso organismo, inclusive a placenta, cordão umbilical e tal,
são células obtidas a partir principalmente da mórula, da etapa em que nós não temos diferenciação celular ainda. Tranquilo? Dá uma olhadinha no teu material. Na gastrulação a gente tem, então, o ganho de função, ou seja, a especialização de grupos de células, a diferenciação celular. Tranquilo? A gastrulação é a etapa seguinte à segmentação. A gastrulação acontece depois da blástula, portanto. Acontece depois da segmentação. Lembrando que a segmentação é mórula, depois blástula, aí vem a gastrulação. A gastrulação, ela acontece, vamos lá para o material? Vem aqui, ó, vem comigo. Ela acontece graças à invaginação, cuidado, da blástula. Maravilhosos. A invaginação da blástula vai formar uma estrutura que origina o tubo digestivo, o arquêntero, e que se comunica com o meio externo através do blastóporo. Beleza? O que originará o intestino, que pode ser chamado então de intestino primitivo, é essa nova cavidade que surgiu por invaginação, chamada de arquêntero. Tranquilo? Maravilhoso. O arquêntero, ele se comunica com o meio externo através de um poro, chamado de blastóporo. Cuidado, pare, perigo. Maravilhoso. O blastóporo surge na gastrulação, ou então na gástrula, e não na blástula. Isso é meio pegadinha, hein? O blastóporo, ele é o canal relacionado então ao arquêntero, ele pode originar o orifício, vamos colocar assim, ele pode originar ou a boca ou o ânus. Tranquilo? E nessa etapa de gastrulação, que é característica a partir do momento que a blástula sofre uma invaginação, você tem a formação dos folhetos embrionários. Então, aquela história que você já ouviu falar um dia, assim, acho que ectoderme, endoderme, uns troços assim, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso, tá? Olha o desenho que eu trouxe para você aqui, me acompanhe, por gentileza. Você tem a invaginação, que é aquela massa de células que apresentava uma cavidade chamada de blastocele, que era a etapa de blástula, destaquei aqui para você agora, ela sofre essa invaginação aqui, ó. Onde eu estou representando as duas setas em azul, é o processo de invaginação acontecendo, que forma essa camada que eu estou pintando aqui para você, essa cavidade chamada de arquêntero. O arquêntero se comunica através desse poro que eu destaquei para você aqui, chamado de blastóporo, com o meio externo. Maravilhosos, cuidado. Folhetos embrionários. Primeiro folheto que nós temos aqui, ó, ectoderme. Na gastrulação você tem o surgimento dos folhetos embrionários. A ectoderme, e aqui agora estou pintando para você em azul também, a mesentoderme. Mesentoderme que mais tarde se diferenciará em mesoderme e endoderme, nos animais que são conhecidos como triblásticos. Beleza? Que tem 3 folhetos embrionários. Maravilhosos. Olha para o teu material, por gentileza. Mais uma figura da invaginação. Será que esse troço cai bastante? Blástula, lembre assim, ó. Parece macete, mas é para você visualizar. Então não vem com aquele papo, o cara fica passando macete. Maravilhoso. O que eu quero dizer para você é, para você visualizar, para você enxergar. Imagine uma bola de futebol. A parte interna dessa bola, onde vai o ar que preenche a bola, seria a cavidade preenchida por um líquido chamada de blastocele, na etapa chamada de blástula. O couro da bola seriam as células. Quando essa bola sofre uma invaginação, formando uma nova cavidade, chamada de arquêntero, a gente tem, a partir do início da invaginação, o processo de gastrulação, formação do arquêntero e também, consequentemente, do blastóporo. Tranquilo? Vamos para o próximo? Isso era só mais uma imagem para você verificar aí o que está acontecendo na formação do embrião. Maravilhoso. Eu falei para você o seguinte, o blastóporo, ele pode originar a boca ou o ânus. Isso você vai usar bastante na zoologia. Quando o blastóporo origina a boca, nós temos animais classificados como protostômios. Todo animal protostômio é animal que o blastóporo originou a boca. Animal deuterostômio é o animal que o blastóporo não originou a boca, mas originou a parte final do tubo digestório, originou o ânus. Maravilhoso. O blastóporo ou dá origem à boca ou ao ânus. Naqueles animais que o blastóporo dá origem à boca, são animais classificados como protostômios.
naqueles animais que o blastóporo dá origem ao ânus, são animais classificados como deuterostômios. Maravilhosos, vai ficar do jeito que você quiser aí, mas tem um macete que a galera inventou aí, né? Meio feio, mas olha só, deuterostômio, deu ânus não, deu origem ao ânus, né? Fez sentido? Muita gente fala isso, então use isso para você estudar, beleza? Uma besteirinha aí para a gente deixar bem susto de você entender. Maravilhosos. O blastóporo pode originar ou boca ou ânus. Não vai originar os dois num mesmo grupo de animais, beleza? Agora a gente vai passar para o próximo slide. Eu acho que está relativamente tranquila a matéria, né? Vamos lá então. Falamos do blastóporo originar ou a boca ou o ânus. E daí a gente representa essa imagem, que na minha opinião é a mais difícil que podia cair no teu Enem, no teu vestibular e tal. Olha só. Animais protostômios. Faz o seguinte, olha aí para o teu material. Você percebe que o blastóporo, aquele poro que se conecta com o arquêntero, está originando a boca no seu desenho à esquerda? São animais protostômios. Quando o protostômio origina... quando o blastóporo... Já estou inventando as coisas aqui, né? Quando o blastóporo origina o ânus, o animal é classificado como deuterostômio. Olha para a tua imagem, pergunta difícil. O pessoal de São Paulo adora essas perguntas em provas discursivas, tá? Vestibular lá da Unicamp, FUVEST e tal. Dá uma olhadinha aí. Qual das duas imagens você enxerga a maior complexidade? Dê uma olhadinha aí. Maravilhoso. Maior complexidade nos animais classificados como deuterostômios, que no caso são os equinodermos e os cordados. Deuterostomia, ou animais deuterostomados, essa condição ela é mais recente na classificação, na escala evolutiva, beleza? Mas vamos deixar para falar isso na aula de zoologia, tranquilo? Vamos para o próximo aí, maravilhoso. Tá rolando bem legal aqui a aula de êmbrio. Quando um animal apresenta 2 folhetos embrionários, então o animal não apresenta a mesoderme, e sim só ecto e endoderme, eu classifico esse animal como diblástico. Di significa 2. 2 folhetos embrionários. Os únicos animais que são diblásticos dentro do reino animalia são os quinidários. Maravilhosos. Os animais classificados como triblásticos são animais que apresentam 3 folhetos embrionários. Vai para o desenho, destaca comigo. Endoderme, mesoderme e ectoderme. Só lembre-se que num desenho atrás eu falei para você da mesentoderme. Essa mesentoderme mais tarde origina aquilo que a gente chama de meso e de endoderme. Só para você lembrar aqui, ó, triblástico 3 folhetos embrionários. Professor, espera aí que eu não estou entendendo o negócio. Diga uma coisa, folheto embrionário então é tipo ecto, meso, endoderme? Isso. Mas você falou dos animais aí, dos quinidários e tal, estou com uma dúvida. E porífero? Maravilhosos. Poríferos são animais que não apresentam tecidos verdadeiros. Então, o desenvolvimento embrionário deles vai até a etapa de blástula. Não passa da blástula, para a gastrulação. E lembre que é na gastrulação que se formam os folhetos embrionários. Então, eles não formam esses folhetos. Quinidários são diblásticos. E daí, o restante, que não é porífero nem quinidário, são triblásticos. Beleza? Vamos para o próximo, então. Maravilhosos. Vamos lá. Falamos dos animais diblásticos e triblásticos. Agora eu queria que você prestasse atenção, porque é um resuminho aqui para você entender onde que nós estamos, em que parte, né, nós estamos. Fecundou, formou o zigoto. O zigoto passa por divisões celulares, formando uma massa de células, um maciço celular, chamado de mórula. A mórula, ao ter a sua massa de células separadas, formando uma cavidade chamada de blastocele, a gente já chama de outra etapa a blástula, ou blastulação. Em seguida da blástula, quando a blástula sofre invaginação, eu tenho já a etapa de gastrulação. É nessa etapa que eu tenho o surgimento do arquêntero e também do blastóporo. Maravilhosos, isso está tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas da gastrulação a gente passa para a neurulação.
Maravilhoso. A neurulação, ela acontece, destaca no teu material aí, por gentileza, ela acontece a partir do achatamento da gástrula. Esse achatamento da gástrula, destaca, forma uma região chamada de placa neural. Essa placa neural, como você está vendo no seu esqueminha aí, vai originar o tubo neural. O tubo neural que mais tarde vai se desenvolver formando o sistema nervoso central. Beleza? Maravilhoso. Só um detalhe. Parte da mesoderme vai formar uma estrutura chamada de notocorda, um bastão flexível que nos vertebrados orienta, vamos colocar assim, a formação da coluna vertebral. Antes da gente continuar, maravilhosos, todo cordado é vertebrado? Não! Mas todo vertebrado é cordado, beleza? Tranquilo? Os cordados são animais que apresentam em pelo menos uma etapa da vida a notocorda. Susi, vamos seguir lá então. A neurulação, ou a neurula, vamos chamar assim, é a etapa em que nós temos o achatamento de uma região da gástrula formando a placa neural. Dá uma olhada no desenho, olha a placa neural no primeiro desenho nosso aqui, ó. Então, a placa neural nesse desenho, ela vai originar mais tarde, olha o esqueminha bem tranquilo, ó, o tubo neural, beleza? Maravilhosos. O tubo neural. Antes de nós continuarmos, o tubo neural nessa região aqui e o bastão flexível formado por tecido conjuntivo que orientará a formação de coluna vertebral nos vertebrados, está ali, a notocorda. E aqui o intestino que seria formado a partir, então, do arquêntero. Maravilhosos, isso é tudo muito lindo, muito maravilhoso. Nós estamos falando da neurulação, certo? Mas antes de passarmos da neurulação para organogênese, ou então da etapa de neurula para organogênese, eu queria que vocês tomassem cuidado com uma coisa. Não é o foco por enquanto. Esse foco aqui no Apoio Enem a gente dá lá na parte de zoologia, tá? Maravilhosos. Animais que têm, se você olhar no teu material, no slide anterior, que nós estávamos agora, que tem celoma, são animais chamados de celomados. Animais celomados são animais que têm celoma, têm uma cavidade interna. Essa cavidade interna, ela seria originada a partir de células, vamos colocar assim, rodeada, né, revestida por células da mesoderme. Isso permitiu um aumento da complexidade do corpo dos animais. Só para você entender o que eu estou falando, nem todo triblástico é celomado. Eu tenho plateuminto, que são os vermes achatados. Lembra lá, ó, plateuminto, achatou, né? É só uma brincadeira para você lembrar quem são os vermes achatados. Eles são acelomados. Não tem celoma, não tem cavidade interna do corpo, ou seja, são animais que têm o corpo maciço. Beleza? Em seguida, nós temos os nematódios, ou nemateumintos, tanto faz, maravilhosos. Nematódios, eles são animais que têm um pseudoceloma. Não é um celoma verdadeiro, porque a cavidade interna deles está em contato tanto com a mesoderme para o lado mais externo, quanto a endoderme. Então ela não é completamente revestida só por meso, por isso que é chamada de pseudoceloma. Mas essa cavidade preenchida por um líquido chamada de pseudoceloma já garantiu uma maior flexibilidade, uma maior movimentação, melhor movimentação para esses animais. Tranquilo? Maravilhoso. Perceba que a aquisição da condição que falaremos agora, presença de celoma, portanto animais celomados, vai garantir maior complexidade, tá, aos animais, permite melhor movimentação desses animais também, tá? Além do surgimento de novas estruturas internas, de novos sistemas que antes não existiam. Só que isso é foco da zoologia, beleza? Esse foco evolutivo do que cada coisa permitiu melhorar ou então, sei lá, piorar, não é agora o foco, beleza? Esse foco a gente dá na aula de zoologia. Então, eu estou dizendo para você que você não pode perder a nossa aula de zoologia. Aquela aula de zoologia básica, onde muitos conceitos da êmbrio estão presentes, para você entender várias classificações utilizadas dentro da zoologia. Tranquilo? Maravilhosos. Então, caso o seu
problema, seja nas classificações da Zoo, depois dessa aula aqui você vai assistir a aula inicial de zoologia. Garanto para você que tudo vai ficar mais fácil, beleza? Mas vamos voltar lá, vamos voltar. Produtor, vamos voltar, né? Já estou tirando uma pira aqui. Organogênese. Maravilhoso. Organogênese é a etapa que você tem a formação dos sistemas, dos tecidos, dos órgãos do nosso corpo, beleza? E agora eu dividi assim, ó. Os 3 folhetos embrionários nos animais triblásticos, endo, ecto e mesoderme, eu dividi bem simples assim. Dá uma olhada para o teu material aí, por gentileza. A endoderme é o folheto embrionário que vai originar epitélio de revestimento do tubo digestivo, formação de 2 glândulas anexas a esse tubo, chamadas de fígado e pâncreas, revestimento, o epitélio de revestimento do sistema respiratório, o epitélio de revestimento da bexiga urinária, a tireoide, as paratireoides, desculpe, e o timo. Todas essas estruturas são originadas a partir da endoderme, beleza? Maravilhosos. A mesoderme, vixe, parece que é muita treta agora, né? Divisão da meso ali e tal, vamos deixar fácil. Maravilhoso. Vai acompanhando comigo, vamos destacando, põe um lápis aí e depois você vai tentar, depois dessa aula, não hoje, outro dia, assim, ó, você vai tentar colocar isso em forma de texto. Isso ajuda bastante você a fixar o conteúdo, beleza? Vamos lá, maravilhoso, mesoderme. A região dorsal da mesoderme, chamada de epímero, vai permitir a diferenciação dessas células e formação das vértebras, costela e musculatura. A região intermediária, que é chamada de mesômero, vai originar o sistema urogenital. Para tudo, volta para cá. O que é um sistema urogenital? É o sistema reprodutor? Não. É o sistema urinário? Não. São as estruturas que compõem, que são comuns a esses sistemas. Beleza? Tranquilo? Sistema urogenital. Beleza? Vamos lá. Região ventral. A região ventral, chamada de hipômero, vai originar o sistema cardiovascular e a musculatura lisa. Não perca a nossa aula de histologia. Musculatura lisa é aquela musculatura que tem contração involuntária. Vamos lá, maravilhosa ectoderme. O folheto embrionário mais externo de todos. Extremamente importante porque ele causa uma certa confusão que você vai acertar no Enem. A ectoderme vai originar a epiderme e os anexos à epiderme, os pelos, as glândulas, os esmaltes dos dentes, o sistema nervoso e órgãos do sentido. Maravilhosos, o esmalte dos dentes não causa tanto problema nas provas. Olha aqui o que causa problema. Não esqueça que a ectoderme é originada a partir do sistema... Desculpe, delete que eu fiz confusão. A ectoderme se diferencia, uma parte dela, formando o sistema nervoso. Tranquilo? Além disso, o revestimento das cavidades. Olha que rima até, né? Bucal, nasal e anal. Todas essas estruturas que eu acabei de mostrar para você são formadas a partir de diferentes partes da ectoderme. A partir da ectoderme. Maravilhosos. Aqui, ó, vamos dar um plus aí no teu material. A mesoderme associada à ectoderme em uma pequena parte, vamos colocar aí, forma o que a gente chama de somatopleura. Maravilhoso. Somatopleura, ela origina as paredes internas do nosso corpo. Faz um favor para mim aí, olha para a imagem. Depois de olhar para a imagem, olha aqui, somatopleura. É essa associação que eu pintei em vermelho aqui, beleza? Quando a ecto e a meso estão associadas, originando paredes internas do nosso corpo, tranquilo? A mesoderme, quando associada à endoderme, nessa região aqui que eu pintei em vermelho aqui para você agora, ó, forma a esplancnopleura. A esplancnopleura vai permitir a formação das vísceras, certo? Dos órgãos viscerais, aquilo que nós veremos na aula de fisiologia e anatomia do corpo humano. Tranquilo? Chegamos. Anexos embrionários, maravilhosos. Calma, não se desespera. A gente está aí com mais ou menos 1h e pouco de aula, só que isso tudo aqui é embriologia do jeito que ela aparece no 3º ano, no vestibular, no Enem. Anexos embrionários. Maravilhosos. Anexos embrionários não são estruturas pertencentes ao corpo do embrião.
são estruturas anexas a ele, pertencentes no sentido de são estruturas transitórias, tá? Não são estruturas que vão fazer parte do corpo dele quando o embrião estiver completamente formado, mas elas são necessárias para o desenvolvimento do embrião. Sem elas, o embrião não se desenvolve adequadamente. E aí, qual é qual, quem pertence, quem tem que tipo de anexo, a gente vai ver agora. Vamos lá? Anexos embrionários, então. Os anexos embrionários são, me acompanhe, âmnio, saco vitelínico, alantoide e córeo. Maravilhosos. Esse quadrinho é importante, mas cuidado, nem todos os animais apresentam todos esses anexos embrionários. Então vamos ver como que isso aqui está funcionando. Maravilhoso. Primeiro anexo embrionário, o saco vitelínico. Volta para mim. Vitelínico. O que te lembra isso? Vitelo? Pode ser. Maravilhosos. O saco vitelínico, ele armazena substâncias nutritivas. Ele está presente, cuidado que eu vou falar, em quase todos os vertebrados. Porque nos anfíbios, especificamente, ele é um pouco diferenciado. Ele não é uma vesícula, um saco vitelínico típico, tá? Mas os anfíbios que apresentam fecundação externa, tal, aula de zoologia, tá? Precisam ter um certo armazenamento, né, de vitelo, de substância nutritiva, né, para que o embrião se desenvolva. Vamos lá, vai para o slide aí, maravilhoso. Vamos lá. Funções do saco vitelínico: armazenar e fornecer alimento para o embrião. É muito desenvolvido nos animais, peixes, anfíbios, apesar de não ser uma vesícula típica, tá? Ser diferenciada, e animais ovíparos, aqueles animais que nós temos ovíparos, ovo com casca. Isso aqui causa uma certa confusão, então anota aí, ó, ovo com casca. Tranquilo? Maravilhosos. É proveniente da endoderme e da mesoderme. O saco vitelínico é formado, então, a partir da esplancnopleura. Tranquilo? É vestigial, atrofiado, mas não disse que não existe. Nos mamíferos placentários, desculpe. Maravilhosos. Destaque isso aqui para mim. Placentários. Existem mamíferos que são ovíparos. Nos ovíparos, o saco vitelínico é típico. Bem presente, em destaque, não vestigial, não atrofiado. Maravilhosos. Venha para mim. Por que mamífero placentário não apresenta um saco vitelínico muito desenvolvido? Porque, maravilhosos, o embrião, no caso dos mamíferos placentários, ele recebe nutrição via placenta, via materna, da mãe, babãe. Só que isso não quer dizer que o saco vitelínico não tem importância. Ele adquire uma importância diferenciada, ele é vestigial, ele é atrofiado, mas ele tem uma importância. Dá uma olhada, destaca aí para mim que isso daí é bem estilosinho, alguns vestibulares do interior do Paraná, interior de São Paulo, uma galera cobra isso aí. Vamos lá? Destaca isso aqui, ó. Nos mamíferos placentários, adquire-se uma função de formação dos primeiros elementos figurados do sangue do embrião, das células do sangue. Isso nós vamos ver na aula de fisiologia também, quais são os elementos figurados, né? Maravilhoso, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o embrião de peixe à esquerda. Olha o embrião de répteis e aves ao meio e o embrião de mamíferos placentários. Você consegue perceber uma certa diferença? Professor, tipo assim, não. Então dá uma olhadinha aqui, vamos destacar para você perceber. Aqui eu tenho o que seria uma vesícula vitelínica no peixe. Maravilhosos. A vesícula vitelínica, o saco vitelínico, aqui no ovíparo, no ovo com casca, nos répteis, aves e alguns mamíferos, os não placentários e ovíparos, né? Olha nenóis aqui, ó. Tá vendo? Ele é atrofiado, ele não é tão desenvolvido, mas ele tem importância. Não é porque não é desenvolvido que o cara não tem importância, hein? Cuida disso. Maravilhosos. Próximo anexo embrionário, alantoide, armazenamento de excretas. Então, tipo assim, maravilhosos, o embrião apresenta, sim, um metabolismo. Os resíduos nitrogenados, os restos desse metabolismo, são armazenados numa vesícula chamada de alantoide. O alantoide, portanto, ao longo do desenvolvimento do embrião, aumenta em massa, porque com o passar do tempo, com o desenvolvimento, o metabolismo aumenta, mais excretas são produzidos, e esses excretas são armazenados no alantoide, tranquilo? Mas para vestibulares, por aí já cobraram isso. Enquanto o alantoide, ao longo do desenvolvimento, aumenta em massa, vamos colocar assim, o que acontece com o saco vitelínico? Maravilhoso, o saco vitelínico, nutrição, reserva de nutrientes.
ao longo do desenvolvimento embrionário, os nutrientes não são consumidos por esse embrião? Pois é, então, enquanto o alantoide, a massa do alantoide aumenta, a massa do saco vitelínico diminui. Porque o embrião está consumindo esse nutriente presente lá. Beleza? Vamos lá, volta lá. Além disso, o alantoide pode auxiliar nas trocas gasosas. Ele é um anexo embrionário proveniente da esplancnopleura. Também é reduzido nos mamíferos placentários. Pelo mesmo motivo, ou parecido, né? O motivo do slide anterior. Porque aqui, maravilhosos, os excretas, eles passam do feto. Cuidado, o que eu estou escrevendo em vermelho é de mamífero placentário. Os excretas passam do feto para a babãe. Tranquilo? Então não precisa ter uma estrutura para armazenar isso. Maravilhoso. Assim, nesses animais, o alantoide, que animais? Os mamíferos placentários. O alantoide participa da formação do cordão umbilical. Beleza? Tranquilo? Segue o baile? Maravilhosos. Voltei para aquela imagem. Professor, mas sumiu o peixe. Peixe não tem alantoide. Tá? Maravilhosos. Faça favor para mim aqui, ó. O alantoide é essa vesícula, essa bolsa que eu representei em verde aqui, ó. Repare a diferença nas duas imagens, tranquilo? Então, enquanto aqui o saco vitelínico nesses ovíparos reduz, porque vai ao longo do tempo sendo consumido, os excretas nitrogenados aumentam. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Cara, estamos quase acabando. Você vai gabaritar êmbrio que eu estou sabendo, já me contaram, hein? Amnio, os animais que apresentam esse anexo embrionário são chamados, dá uma olhada ali embaixo, de amniotas. Maravilhoso. Cavidade amniótica ela é preenchida pelo líquido amniótico. Faz sentido, né? Essa vesícula amniótica, ela tem várias funções. Vamos lá comigo. Ela realiza a proteção do embrião. Proteção como? Amortece os choques mecânicos que eventualmente possam acontecer. Diminui o impacto, vamos dizer assim, a força que chega, né, poderia prejudicar o desenvolvimento do embrião quando ocorre um choque. Além disso, como essa bolsa é preenchida por um líquido, evita-se a desidratação, dessecação do embrião. Tranquilo? Maravilhosos. Outra importância, isso aqui às vezes não aparece em alguns livros, tá? Anota, destaca, impede a aderência de alguns tecidos durante o desenvolvimento, o que poderia ser prejudicial. Tranquilo? É formada a partir da somatopleura e maravilhosos, aspecto evolutivo que será abordado em detalhes na aula de zoologia, destaca, por gentileza, trouxe independência da água para o desenvolvimento embrionário. Maravilhoso. Tipo assim, ó, anfíbios, peixes, não têm amnio. Répteis, aves e mamíferos têm, por isso são chamados amniotas. O amnio trouxe independência da água do meio para o desenvolvimento do embrião. Na prática, eu estou dizendo para você o seguinte, esse anexo embrionário conferiu com aquelas funções que falamos agora, um desenvolvimento mais seguro, um desenvolvimento melhor, mais, vamos dizer assim, garantido a esses animais. Tranquilo? Adora se cobrar isso. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá. Maravilhoso. Queria que você olhasse nesse slide, por gentileza. Vamos... Opa, peraí. A mesma figura? Sim. Dá uma olhadinha no alantoide. Maravilhoso. Desculpe, no amnio. Maravilhoso. O amnio está em azul. Veja se identifica. Não vou mostrar para você. Se eu ficar mostrando aqui, fica muito fácil. Dá uma olhadinha se você enxerga o que eu vou te falar. O amnio, a vesícula representada então em azul, ela é o anexo embrionário mais íntimo, que apresenta contato mais íntimo com o embrião, justamente pelas funções que ela apresenta. Tranquilo? Enquanto que o mais externo, olha quem é o mais externo ao embrião aqui, certo? É o córeo. Esse aqui é o córeo. Tranquilo? A gente já vai ver que córeo, como assim, né? É o último anexo que nós vamos ver agora. Já vai entender o porquê que eu estou falando o último anexo. Pode ser chamado de córeo ou de serosa e vai fazer o revestimento mais externo do embrião. Maravilhosos. Em alguns animais, como aves e mamíferos não placentários, nos ovíparos em geral, nos répteis, nas aves, mamíferos não placentários, aqueles que são ovíparos, o córeo pode se unir, vamos dizer assim, ao alantoide e formar uma estrutura chamada alantocóreo, que participa das trocas gasosas do embrião. O embrião precisa fazer essas trocas, entra O2, sai CO2, beleza? Formada a partir da somatopleura. E nos mamíferos placentários,
como tipo assim, os placentários têm placenta e isso é diferente, é uma condição diferenciada, o córeo atuará na formação da parte do feto que compõe a placenta. Lembre que a placenta ela é uma parte fetal e outra parte materna, beleza? Répteis, aves e mamíferos apresentam esse anexo. Tranquilo? Vamos lá então, maravilhosos, para o próximo. Eu já mostrei para você o córeo, ache a linha vermelha que está aí como membrana mais externa, tranquilo? E aqui nós chegamos nos derivados dos anexos embrionários, que são placenta e cordão umbilical. Então estamos falando agora de mamíferos placentários, tranquilo? Maravilhoso. A placenta, olha o tanto de informações. Ela é formada por tecidos da mãe, a decídua basal, e do feto, o córeo. Então é uma mistura. Tecidos da mãe e do feto formam essa estrutura chamada de placenta. O trofoblasto, que eu falei para você lá atrás, lá no blastocisto, é a parte do blastocisto que dá início à formação da placenta. A formação da placenta, essa estrutura, esse derivado de anexo embrionário, vai permitir a troca de substâncias por difusão simples, aquelas substâncias que podem passar livremente pelas membranas das células, difusão facilitada, substâncias um pouco maiores, mais complexas, que só passam para dentro ou para fora da célula graças à ajuda de proteínas chamadas de permeases, transporte de água por osmose e transporte ativo. As substâncias são transportadas por esses tipos diferentes de transporte. A placenta é importante também, e aí eu queria que você destacasse comigo, por gentileza, é bem fácil esse conteúdo aí, ó, a parte fetal da placenta vai permitir a produção da gonadotrofina coriônica, o HCG, que estimula o corpo lúteo a produzir um hormônio chamado progesterona. A progesterona, vamos fazer assim, a progestação, é no sentido de manter o endométrio. Maravilhosos. Quando a partir da progesterona no corpo materno, olha o que acontece no final da gravidez. Quando diminui a taxa de progesterona, aumentam-se as contrações, estimulando, então, a não manter o endométrio. Então, isso permitiria, vamos dizer assim, a expulsão, entre aspas, aí, né, do embrião. Assim, maravilhoso, a placenta vai participar da nutrição, das trocas gasosas, da excreção, da produção de hormônios e da defesa imunitária. Antes de continuarmos, eu queria que você tomasse cuidado com uma coisa. Maravilhosos, a placenta, vem para mim, a placenta, ela é uma barreira contra diversos agentes estranhos, mas não todos. Ela não é uma barreira contra todo tipo de agente estranho que possa chegar ao corpo da mãe e passar para o feto. Ela não é 100% eficaz, beleza? Maravilhoso, isso cai em vestibular também. Vamos lá. O outro derivado, vai lá para mim. Cordão umbilical, maravilhoso. Cordão umbilical, então, ele é formado pela associação de partes do saco vitelínico, alantoide e do âmnio, nos mamíferos placentários. A circulação nesse cordão é invertida. Vem para mim antes da gente falar dessa circulação. Isso é aula de fisiologia, mas vamos lá. Artéria carrega sangue arterial, veia, sangue venoso. Tá. Artéria, sangue arterial, rico em oxigênio. Veia, sangue venoso, rico em gás carbônico. Lindo, maravilhoso, mas tem um problema. Maravilhosos. Isso daqui é generalizando. Temos as exceções. Foco isso na fisiologia, na outra aula, aula de fisiologia especificamente. Mas aqui no cordão umbilical, quando eu digo que a circulação é invertida, eu estou dizendo para você o seguinte. Maravilhosos. Nas artérias umbilicais, passa sangue venoso, rico em gás carbônico. Enquanto que na veia umbilical passa sangue arterial, rico em gás oxigênio. Na prática, eu estou dizendo para você assim, maravilhoso, maravilhosa, o O2, os nutrientes vão da mãe para o filho, enquanto que os excretas vão do filho para a mãe. Tranquilo? Maravilhosos, por favor, destaca esse quadro vermelho para mim. Não há mistura de sangue entre mãe e filho. Só com essa informação, muitas vezes você elimina 3, 4 alternativas numa questão de marca X. Se a questão tem 5 alternativas, eliminar 4 parece ser uma boa opção. Pense nisso, tá? Maravilhoso. Você viu aqui sobre o cordão umbilical. Aqui eu volto para o resumo dessa nossa aula.
Fecundou. Ai, que delícia. Formou o zigoto, do zigoto para a mórula, maciço celular. Em seguida, a formação da blástula, o surgimento da blastocele. Em seguida, o surgimento da gástrula, pela invaginação da blástula. Tranquilo? Formação do arquêntero e do blastóporo. A formação da placa neural, com consequência a formação do tubo neural, é a etapa de neurulação. E, por último, a organogênese. Maravilhosos. Falamos tudo isso, mas você poderia falar, tá, e aquelas células-tronco que você tinha falado? As células-tronco são aquelas células capazes de se diferenciar em outros tecidos do nosso organismo. Destaque a palavra aí para mim, por gentileza, diferenciar, tá? Elas podem sofrer muitas mitoses e essas muitas mitoses originaram um número muito grande de novas células que, indiferenciadas ainda, podem se especializar, formando tecidos específicos. Olha para o teu material. Existem células-tronco totipotentes. Totipotentes, aquelas que podem originar todos os tipos de tecido do nosso organismo. Aquelas obtidas lá na mórula, que eu falei para você, né? Retiradas os blastômeros da mórula, beleza? Células-tronco pluripotentes são células que podem originar quase todos os tecidos do nosso corpo. Existem 216 tecidos do nosso organismo. Cara, só que essas células-tronco, as pluripotentes, não originam células da placenta e nem dos anexos embrionários. Então são células que já têm uma baixa diferenciação celular. Baixa porque não consegue, já tem uma diferenciaçãozinha assim, e por ter essa diferenciaçãozinha não consegue formar todos os tipos de células, beleza? Células oligopotentes são aquelas que podem se diferenciar em poucos tecidos, óligo, pouco, tá? E unipotentes são aquelas células que se diferenciam formando um único tipo de tecido. Ah, mas o que forma, o que uma unipotente pode formar, o que uma oligopotente pode formar? Aqui no Apoio Enem a gente vai ter aula só de célula-tronco, porque parece que é um assunto na moda. Você não acha? Parece, mas se fala muita besteira por aí. Falta de conhecimento, né? Maravilhoso. Eu queria que você reparasse no seguinte. Chegamos ao final dessa aula maravilhosa de embriologia e eu espero ter explicado tudo o que você precisava, tudo que você tinha dúvida sobre essa disciplina. O que você tem que fazer agora? Exercício. Maravilhoso, maravilhosa. Os meus maravilhosos que eu estava devendo essa aula. Produtor, lembra aquele cara que eu falei que é nota 10, virou nota 100, nota 1000? Maravilhoso produtor. Nós pensamos no seguinte. Para você mandar bem na embrio, na biologia, não fique lendo. Não se prenda aos meus slides. Não se prenda à minha videoaula. Não caia nessa. A minha videoaula não resolve nada se você não fizer exercício. Por isso que o Apoio Enem está disponibilizando material para você estudar e você vai fazer junto com esse material, esses slides nossos, bastante exercício. Promete isso para mim, faz bastante exercício e assim que você acertar todas as questões de embriologia, você vai comentar aqui nos nossos vídeos, provando que assistiu a videoaula, fez exercício, acerta. Só assistiu ou só leu biologia é mais difícil, gente. Não vá por esse caminho, beleza? Maravilhosos. Um beijo para as maravilhosas que deram início a essa ideia, certo? De, professor, dá uma ajuda aí para embrio, pessoal. Vamos lá, pessoal da 7, pessoal da 9, uma galera maravilhosa que eu tô com saudades aí. Mas existem outros maravilhosos que eu conheci mais tarde que também enfatizaram essa ideia aí. Essa aula eu dedico principalmente a vocês, pelos pedidos, mas a todos que estão assistindo a gente. Maravilhosos. Estamos esperando os comentários, os curtir aí de vocês, né? Para que a gente saiba do sucesso de vocês no Enem, para que vocês acertem tudo de embriologia que precisa, beleza? Maravilhosos. Aquele abraço e daqui umas aulas, daqui uns dias aí a gente se encontra em novas aulas. Lembra que tem, acho que, produtor, parece que uma lista de exercício, alguma coisa assim, né? Mas maravilhoso. Isso é assunto de outro dia, né? Beleza? Um beijo para todo mundo.